A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou nesta terça-feira um projeto de lei de autoria da deputada Cida Ramos, do PT, que concede a medalha Epitácio Pessoa para a paraibana Elizabeth Teixeira, ícone da luta pela reforma agrária no Brasil. A homenagem deverá ser entregue no evento em celebração ao centenário de Elizabeth, que acontecerá no próximo sábado na cidade de Sapé, aqui na Paraíba. Cida Ramos destaca que Elizabeth Teixeira completa 100 anos de vida dedicada à luta pela reforma agrária, que no mundo inteiro não é bandeira revolucionária ou bandeira de luta que se tenha que ter tanto sangue e tantas mortes. Ela disse que em outros países a reforma agrária é tratada de outra forma. Segundo a deputada, o Brasil insiste em querer tratar o caso como caso de polícia, que foi o que aconteceu nos anos 60 com Elizabeth e com o marido dela, o João Pedro Teixeira. Para quem não conhece a história da Elizabeth, ela era casada com o líder camponês João Pedro Teixeira e ele foi assassinado. Ambos lutavam já naquela época, nos anos 60, por reforma agrária e por essa razão eram perseguidos tanto pela ditadura militar do governo vigente, quanto por jagunços, donos de terra. Para não ser assassinada, Elizabeth teve que viver uma vida clandestina, escondida, durante décadas. Inclusive, os filhos dela também tiveram que se esconder durante décadas para não serem perseguidos também. A deputada Cida Ramos é conterrânea de Elizabeth, da cidade de Sapé. Ela destaca que cresceu ouvindo as histórias desses heróis da reforma agrária naquela época. Vamos ouvir um trecho da fala da deputada Cida Ramos. Chica, faço convite a você, a todos os deputados, porque nós teremos a oportunidade de homenagear uma mulher que ainda continua a estar aqui. Uma mulher que eu considero uma heroína do povo brasileiro. Nossa querida Elizabeth Teixeira, que completa 100 anos de existência, 100 anos de vida dedicada à luta pela reforma agrária. Reforma agrária que no mundo inteiro não é bandeira revolucionária ou bandeira de luta, que se tenha que ter tanto sangue, tantas mortes. No mundo inteiro, vou citar aqui, Estados Unidos, os países da Europa, trataram dessa questão de outra forma. O Brasil insiste em querer tratar como caso de polícia. Reforma agrária que foi a pauta de Pedro Teixeira, de Elizabeth Teixeira, de Nego Fuba, e nós estamos diante de um ato, de um evento que estarei presente com a família, um ato em praça pública, na minha cidade, na cidade de Sapé. Por isso que aos 14 anos, acreditem, subia num caminhão para, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sapé, ir aos campos e à agricultura e aos canaviais, travar a luta junto com os companheiros por dias melhores. Vivemos hoje novo tempo. Vivemos hoje um momento em que o povo brasileiro diz: podemos ter uma convivência onde a política faça a mediação das diferenças, das narrativas, dos valores que nós defendemos. É essa política, Chica, que eu acredito que merece o bom debate. Por isso, eu digo, ditadura jamais. Pois é, para quem não conhece a história da icônica Elizabeth Teixeira, ela foi companheira de João Pedro Teixeira, como eu já falei, com quem se casou à revelia do seu pai, que era fazendeiro e comerciante. Junto com o marido, ela atuou na luta pela terra no estado da Paraíba, na Liga Camponesa. Foi presa várias vezes, perseguida pela ditadura e por jagunços. Teve que ir para a clandestinidade após o assassinato do marido em 1962. Após a morte de João Pedro, ela assumiu a presidência da Liga Camponesa de Sapé e depois a Liga no Estado,
Elizabeth não se curvou às ameaças dos latifundiários e deu continuidade à luta por trabalho digno, reforma agrária e justiça no campo. Fugindo da perseguição, ela e os 11 filhos não conseguiram se manter juntos para escapar da morte. Cada um foi para um canto diferente do Brasil. Ela foi presa diversas vezes, perdeu 2 filhos assassinados e uma filha que tirou a própria vida. Na clandestinidade, ela adotou um nome falso e ficou escondida por 17 anos. Para quem quer conhecer mais detalhes sobre a vida de João Pedro Teixeira, de Elizabeth Teixeira e da Liga Camponesa da Paraíba, eu recomendo o belíssimo filme do cineasta Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, de 1964, que foi quando Elizabeth aceitou o convite do cineasta para participar desse documentário. Para celebrar os 100 anos de Elizabeth Teixeira, uma extensa programação a partir de sábado lá em Sapé. Portanto, se você tiver oportunidade, vá conferir esses eventos lá. E se você tiver oportunidade, aproveite para conhecer a Elizabeth, que ainda está viva, completando 100 anos de idade. É um dos maiores ícones da nossa história, da história do Brasil.